teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa aula. Hoje vamos falar sobre a arma mais poderosa que nós, os cristãos, possuímos, que é exatamente falar sobre a oração. Oração é o que nós mais precisamos estar muito atentos, né? Porque orar, Paulo chegou a dizer, orai sem cessar, não é, queridos? E nós hoje vamos tratar deste assunto, oração, amém? Deixa eu ver como é que está saindo aqui o som. Paulo chegou a dizer, orai sem cessar. Não é? Então tá bom, o som está bom, a imagem está boa também. Então vamos já começar a nossa aula com uma oração, né? Orar. Quero estar lembrando aos irmãos da sede que hoje o nosso trabalho, o nosso culto vai começar às 16h30. Hoje a escola está suprimida, né? Nossa escola da tarde lá na nossa sede. Nós vamos fazer o culto nesse horário, porque às 18h30 vamos encerrar e já para o nosso jantar
de confraternização. Estaremos agradecendo a Deus pelo ano de batalhas, de lutas e de vitórias, né? Porque quem serve ao Senhor só conhece na batalha a vitória. Nunca perdemos uma batalha. Amém, queridos? Porque essa foi a promessa do Senhor para nós. Não é isso? Então, estamos agradecendo a Deus pelo ano que está encerrando, não é? E no jantar de confraternização, nós vamos fazer um culto assim, bem mais de agradecimento, não é? de reconciliação, onde houver desentendimento, não é? Porque é muito bom nós refletirmos, não é? Entendermos o que passou neste ano que está encerrando, não é isso? Também agradecer a Deus por Jesus, né? Que existe no mundo comercial, né? O chamado Natal, onde o Papai Noel, os presentes, as comelâncias, e o que menos é falado é naquele que deve de ser o nosso principal assunto, que é Jesus nasceu para que livrasse o seu povo dos seus pecados. Amém? Vamos rogar ao Senhor em favor do nosso pastor Expedito dos Ramos Nery, ainda em tratamento. Nós temos também o nosso evangelista Iocanã, que fez uma operação recente e precisa da recuperação sem sequelas, naturalmente, né? Vamos estar orando e orar também por todos que vão estar conosco e os que estarão assistindo depois através dos grupos. Pai Celeste, muito obrigado pela noite de paz que nos concedestes. Estamos aqui, Pai, porque as Tuas mãos nos sustentou e debaixo das Tuas mãos, protegidos pelas Tuas mãos, nós somos mais do que vencedores. Abençoa essa escola, me capacita na ministração, prepara o Teu povo como aquela boa terra que vai receber a boa semente, Pai, que sejam todos abençoados. Eu oro assim, Pai, agradecido, pedindo pela Tua igreja, pelo nosso culto, que hoje acontecerá às 16h30. Abençoa o culto, abençoa os participantes, desperta o Teu povo, Pai, ajuda que às 18h30 em diante possamos ter aquele jantar de confraternização que a Tua igreja faz e as congregações já estão fazendo, outras farão em outra data. O importante é que nós estaremos Te agradecendo por todas as vitórias que alcançamos, porque se não fosse o Senhor, como disse o salmista, o que seria de nós? Mas como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Abençoa este servo, abençoa o Teu povo, é a oração que Te faço com ação de graças, em nome de Jesus. Amém, amém. Já está aí a nossa irmã Marlene, deixa eu ver aqui, Marlene Lima, de Osasco. A paz do Senhor Jesus Cristo, manhã maravilhosa, é verdade, glória a Deus por tudo, saudade de vocês. Gostaria muito que você estivesse conosco no nosso jantar de confraternização e no nosso culto, mas eu sei das dificuldades, mas Deus abençoe, meu irmão. Obrigado por estar aí com a gente. Mas vamos abrir o nosso cantor cristão no 545 e vamos adorar o Senhor com este louvor. Amém? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvidos de Cristo, em favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensina também com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo,
coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre no estudo feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas aí aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então nós já estamos com a nossa escola e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe grandemente nesta aula, não é? Porque nós precisamos do Senhor, né? Nesta obra. Eu estou aqui com celular novo, ainda não estou controlando ele muito bem, mas está tudo bem, nós já vamos chamar o nosso louvor e então poderemos dar o som aqui. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus abençoe você que já está comigo e que a graça do Senhor nos abençoe grandemente, não é? Porque bom é estarmos com o Senhor já na primeira hora do dia, não é isso, irmãos? Graças a Deus por isso. E nós já vamos entrar no nosso assunto, que o nosso assunto hoje é muito importante, que a vida, a comunhão com Deus, ela vem exatamente através da oração. E o texto escolhido para este momento é Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo de número 15, que diz assim, é Jesus orientando os seus discípulos: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Está aí, deixa eu cumprimentar, né? Leandro Barbosa, paz do Senhor, querido. Um abraço em você, na esposa. Deus abençoe vocês grandemente. Bem-vindo à nossa aula. Continuando. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Agora Jesus vai ensinar como a oração deve ser feita. Olha só. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Olha que lição importante Jesus está dando aí. Louvado seja o nome do Senhor. Está a irmã Alzileia Marques. Olha, Roseli Alves, um abraço, querida. Deus abençoe. Bem-vindos. Então, nós temos que aprender a perdoar.
não é? Está findando o ano, né? Leia Matos, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Quando Jesus ensinou a doutrina do perdão, está aqui no livro de Mateus, no capítulo 18, ele deu uma aula a eles, porque tudo veio de uma pergunta que Pedro fez a ele. Está aqui no Mateus 18, e Pedro lhe faz uma pergunta, né? Mateus 18, 20, 21 e 22. Olha só a pergunta que Pedro fez a Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Perdoar. Não é? Agora, imagine vocês, hein? Que se não perdoarmos, é o que Jesus está dizendo, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando ele deu a doutrina do perdão, vai agora começar no verso 23 a falar, e vai até o verso 35, ele conta a história de um credor, não é? Ele diz assim, começando por isso o reino dos céus, pois compara-se ao rei, certo rei, vamos ler, eu disse o nome errado, certo rei quis fazer conta com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos, cada talento equivale a 6.000 denários, o dinheiro que era a moeda da época, 6.000. Agora você pega 6.000 e multiplica 10.000 vezes, sabe quanto que dá em denário? 60 milhões de denários. Vocês já imaginaram que coisa tremenda? 60 milhões de denários, né? Tá aí, Meire, Deus abençoe, querida, bem-vinda. 60 milhões. Ele diz assim, que ele não tendo com que pagar, se humilhou, se prostrou, pediu ao seu Senhor, porque a ordem é: vá, venda a ele, venda seus filhos, sua mulher, tudo que ele tem, eu quero receber o meu dinheiro. E esse homem prostra-se diante do rei e diz: Senhor, seja benevolente, Senhor, eu te pagarei, tenha paciência. Mas ele viu que ele nunca poderia pagar. Como é que ele ia pagar? Imagine, se eu dever hoje 100 reais, eu tenho como pagar. Mas se eu dever 60 milhões de reais, eu nunca vou poder pagar. Onde que eu vou arranjar um dinheiro desse? Mas ele também não podia. E a Bíblia diz que então o seu Senhor, vendo e movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ele perdoou 60 milhões ao seu devedor. Olha só, ele não tinha como pagar. Agora vamos acompanhar esse servo que recebeu essa bênção enorme. O texto diz assim: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. A palavra conservo quer dizer um igual a ele, que lhe devia 100 dinheiros ou 100 denários, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Como ele fez com o rei que ele devia, o devedor dele fez com ele. Mas qual foi a posição dele? Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Agora, olha só, nós somos vigiados, irmãos. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, de servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida de 60 milhões, porque você não podia me pagar. Olha só, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? É Jesus fazendo comparação do perdão que nós recebemos e do perdão que devemos dar àqueles que nos têm ofensas. E o 35 diz: e indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Agora encerra o 35.
assim vos fará também meu Pai Celestial, olha só, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão a sua ofensa. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria, porque nós gostamos do perdão, mas nem sempre passamos o perdão para quem nos ofende. Deixa eu cumprimentar aqui Zenito Aguiar. Eita, Jesus, está de longe, mas está vendo. Bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então, vamos lá. A oração é uma ferramenta poderosa que transforma vidas e situações. Vamos lá. Quer você esteja apenas começando a incluir a oração em sua vida ou simplesmente queira enriquecer sua vida de oração, o melhor lugar para buscar orientação é nas Escrituras, porque as Escrituras que nos instruem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer ter uma vida bem ordenada? A Bíblia te ensina sobre namoro, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre vida social, enfim, tudo que você precisa, você encontra as instruções do Senhor na sua palavra. Por isso que o texto, e Jesus quando ora por nós, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na Bíblia encontramos inúmeros relatos de orações fervorosas. Ao lermos essas orações, podemos aprender com pessoas que eram como nós, não é? De diferentes maneiras que oraram ao nosso Criador. Podemos também perceber o poder da oração quando ela se torna parte integrante das nossas vidas. Mas a Bíblia é um livro extenso. Qual o melhor lugar para começar a procurar histórias e exemplos de orações sinceras? Obviamente que é na história bíblica. Você tem, não é? De Gênesis a Apocalipse, você tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E você vai ver que a oração sempre foi a arma mais poderosa. Mateus 6, 5 a 15 é um trecho bíblico fundamental do Sermão da Montanha que ensina sobre a oração correta, contrastando-a com as práticas hipócritas e repetitivas dos gentios e apresentando o modelo da oração do Pai Nosso, enfatizando a sinceridade, o segredo, a simplicidade e, crucialmente, a necessidade de perdoar os outros para recebermos o perdão de Deus. Imagine se Deus não te perdoar. Ora, se o Senhor não te perdoar, lá no céu tu não vai entrar. Porque nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. E se alguém disser que eu não peco, é mentiroso. Não tem jeito, né? Quando oramos a Deus em nome de Jesus, convidamos Jesus a entrar em nossa vida, em nossas decisões, pensamentos e controlar nossas emoções. Salomão recebeu de Deus a forma de oração com resposta. Está lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Ali aquele homem que foi considerado mais sábio, né? Ele foi considerado o homem mais sábio do seu tempo, não é? Coisa tremenda. E ele diz assim, 2 Crônicas 7, 14, 15, chave que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, primeiro, se humilhar. Então, o primeiro ponto é se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Humilhar, buscar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Como diz Provérbios, se alguém desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então precisamos de cuidar do coração,
o que tem? Você tem alguém alguma coisa contra alguém? O que você precisa fazer é perdoar, irmãos. Ah, pastor, não dá para perdoar todo mundo, toda hora. Não, pois Jesus manda. Porque você depende do perdão de Deus para entrar na sua presença. Sem humilhar, descer. Sem buscar, sem orar e sem se converter dos seus maus caminhos, você não vai conseguir chegar na presença de Deus. Nesta sessão das leis do reino, ele amplia como devemos orar, corrigindo os erros dos escribas e fariseus. E quando orarde, não sereis como os hipócritas. Deus não aceita o que você parece ser. Deus quer o que você é. O que você é, como você está sendo de verdade. Porque tem pessoas que cuidam da aparência, mas não tem uma vida transformada. Por isso que Jesus quer transformar o teu caráter, não é? Porque no seu caráter você vai mostrar o que você é de verdade. E para Deus, como está no Salmo 139, quem pode se esconder de Deus? Para onde me irei do teu Espírito? O que você pode fazer que Deus não sabe, querido? Deus já sabe o teu último pensamento, do último suspiro, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então Ele sabe tudo. Ele já ouviu, já assistiu o último suspiro que esse pequeno servo vai dar. Rosival Nascimento, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então é isso, não adianta você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde, e todo mundo não interessa para você, porque você vai comparecer diante de Deus e prestar conta de tudo que tem feito através do corpo. Muito cuidado, esteja preparado, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Como saber quando a nossa religião é realmente uma hipocrisia? É aquilo que parece, mas não é. A resposta é: quando é para ser vista pelos homens. A hipocrisia muitas vezes tão acentuada nas igrejas que o mundo julga que todos os crentes são hipócritas. Que coisa terrível, já pensou? E geralmente é isso. Muita gente só olha o erro de alguém. Vê uma pessoa, prega muito bem, cumpre as doutrinas da igreja, mas não vive na realidade aquilo que conta. Aqui eu tirei de Orlando Boy uma história que ele conta no seu livro. Conta-se a história de certo coronel que convidou um amigo para passear no seu pomar para provar as maçãs. Um dia, encontrando um amigo na rua, o coronel ficou um pouco irritado, porque este desprezava os seus convites. Perguntou-lhe: é porque acha que as maçãs não são boas? O amigo confessou que de fato tinha experimentado uma que caíra no lado de fora do muro e que era tão azeda que perdera todo o desejo de experimentar mais. Mas o dono do pomar respondeu que tinha andado mais de 60 quilômetros a pé para buscar as mudas de uma qualidade azedíssima para plantar ao redor e enganar os meninos que quisessem invadir o pomar. Diz ele: mas as outras de dentro, disse o dono, são muito doces e saborosas. Olha só que inteligência desse homem, né? Pastor Wesley, bem-vindo, Deus abençoe. Então ele plantou maçãs azedas mais próximas, aquelas que caíam por acaso. Então quem provasse não ia querer entrar, que essas maçãs daqui não prestam. Mas é aquelas que estavam lá para espantar os ladrões, né? Aqueles que julgam as igrejas pelos hipócritas enganam-se da mesma maneira. Somente os que estão no lado de dentro experimentam os preceitos do Senhor podem testificar que são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Está no Salmo 19:10. Lembremos-nos que o destino dos hipócritas é o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, aquelas pessoas que estão na igreja por interesses escusos, de fato não experimentaram um encontro com Deus, não é? É uma coisa muito séria,
porque Jesus disse que naquele dia muitos reclamarão, dizendo: Senhor, mas em teu nome eu fiz milagres, em teu nome vai reclamar tanta coisa. E o Senhor disse assim: eu nunca vos conheci. A palavra de Deus diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O nosso Deus é seletivo. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe que nós não temos forças para ter uma vida santa, por isso Ele nos deu do seu Espírito, essa força motora que nos ajuda, não é, a vencer os desejos pecaminosos, a não nos envolvermos em coisas erradas. Agora, se você despreza a direção do Espírito e prefere viver nos desejos da carne, você vai ficar como os hipócritas, né? Mas no novo reino, Jesus, nosso Rei, nos revela a importância da nossa comunhão com o Pai. Aí eu vou me lembrar daqui: Deus não quer religiosidade, não é? Deus não quer aparência, Deus quer comunhão, Deus quer intimidade. Ele quer ter intimidade comigo, ter intimidade contigo. Glória a Deus. Está aí também o Zéias Rodrigues, bem-vindo, querido. Deus quer ter intimidade, Deus é um Deus presente, queridos. Tem pessoas que abrem a Bíblia e contam histórias dos tempos dos profetas, dos tempos dos apóstolos. Amém, é glorioso isso. Mas e no teu tempo? Cadê o Deus de hoje? Hebreus 13:8 é contundente quando diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridos, nós temos que viver uma vida mostrando que o nosso Deus está aqui hoje. Eu oro, Deus me responde, e Ele responde a todos que vai, como diz, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, querido, você precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus. Senão você vai fazer um culto mecânico para o resto da sua vida, um culto histórico. Eu conheço um Jesus histórico, Ele tem história, mas Ele tem participação hoje na tua vida, na minha vida. E ai de mim, e ai de nós, se o Senhor não estivesse presente conosco no nosso dia a dia. Então Ele orienta: entra no teu quarto. O quarto é o lugar da nossa intimidade, quando fechamos a nossa porta. Os grandes pregadores estão como estrelas brilhando no firmamento, como os grandes cantores, mas aqueles que oram com sucesso só são conhecidos quando alguém faz comentários sobre eles ou escreve livros sobre suas biografias. É evidente que Cristo não condena a oração nos cultos públicos, como temos exemplo registrado em João 11, 41, 42, 17:1 e Atos 1:14. Mas mesmo a oração pública deve ser com a porta fechada, isto é, com o mundo excluído do coração e em contato com o trono de Deus em espírito. Na maior multidão, o crente pode se achar no seu quarto de oração. Haja vista a oração do rei Ezequias na presença de muitas pessoas. Entrou no quarto de oração virando o rosto para a parede. Ele queria ele com Deus, falar com Deus. Que coisa maravilhosa, eu estou falando com meu Deus, glória a Deus, e Ele vai me ouvir. E a oração deste homem está lá em Isaías 38:12. Ela foi ouvida naquele instante. O profeta tinha entregado a mensagem: põe a tua casa em ordem, porque você não vai viver, papapá. E quando o profeta saiu, ele foi: mas Senhor, que oração infeliz que ele fez, querido, porque se você, Deus acrescentou 15 anos à vida dele, mas se você acompanhar a história de Ezequiel, nesses 15 anos foi um fracasso. Nesses 15 anos nasceu um homem que, brigando, diz que é o pior homem do mundo, que foi Manassés. Manassés, segundo a tradição, ele mandou serrar o profeta no meio, não é? E lá no livro de Hebreus diz: foram serrados. Então, queridos, esses 15 anos foi doloroso. Esse homem perdeu. Se ele morresse depois dos 15 anos, como de fato morreu, ele já não tinha aquela mesma palavra no seu lábio: tenho andado na tua presença. Porque, queridos,
Quando Deus disser para o Gênesis assim, Gênesis, prepara que eu vou te levar. Eu vou começar a dar glória, irmãos. Não vou pedir um segundo a mais, que é perigoso. Se Deus disser que vai te levar, amém, Senhor, amém. E no dia 27 de março de 2005, eu infartei e eu vi meu espírito saindo do corpo, comecei a glorificar. Vou pisar na eternidade, eu vou pedir nada. Vou pedir para ficar mais nada, é que deu um tranco, eu voltei, estou aqui. Isso foi em 2005, quer dizer, há 20 anos atrás. Mas louvado seja o Senhor. Já tive desastres que alguém disse, não sobrou nada do carro. Esse homem morreu, não morreu? Falando, não sofreu nem um arranhão. Então eu ainda tenho algo para fazer, e graças a Deus, queridos, porque enquanto tivermos uma missão, enquanto tivermos algo para fazer, a morte vai ter que dar um passeio longe de nós. Missionária Rosimeira, um abraço, querida, bem-vinda. Então, queridos, nós temos que estar preparados, aleluia, sabendo que nossa vida está nas mãos de Deus, não é? Vamos aqui continuar, né? É difícil evitar a hipocrisia, mesmo no tempo de tristeza e angústia, mas em secreto é mais fácil orar sem fingimento. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. O lugar secreto é de amizade íntima, glória a Deus. E no verso 7 ele diz, não useis de vãs repetições, nem todas as repetições são dispensáveis. Veja o exemplo em Mateus 26, 44 e no Salmo 136. Porém, não devemos errar pensando que podemos multiplicar as orações como algumas rezas, até merecer a resposta como pagamento de nossas súplicas. Que deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu, como disse, infartei em 2005. Tive que operar. Operei. E quando me botaram no quarto, me trouxeram um senhor que tinha 95 anos. E por causa da idade, ele tinha um acompanhante com ele. Mas quando deitaram aquele homem, eu tinha terminado de operar. Eu não podia nem me mexer. Não é? Foram 3 pontes de safena e uma mamária. Eu estava todo colado, não é? Porque eu tinha dado hemorragia, eles tiveram que abrir de novo, não puderam mais costurar, colaram, eu sou colado e não costurado. Mas deixa para lá que eu estou nas mãos de Deus, né? Mas aquele senhor que botaram do meu lado, não é? Ele começou com essa reza, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém. Eu estava do lado dele, a minha esposa estava do meu lado, né? E eu ali, que eu também já estava na idade de acompanhante, eu ali do lado, e aquele homem, ele foi colocado ali às 9 horas da noite. Já estava dando 11 horas e o meu ouvido ouvindo a repetição. E eu chamei a minha acompanhante e disse para ela, me leve onde esse homem está. Mas como ela ia me levar? Eu estava imóvel, costurado, operado, não sei explicar como a vocês. Eu cheguei para o acompanhante e disse, eu sei que vocês têm a religião de vocês, eu respeito, mas eu sou um pastor evangélico, estou vendo a agonia desse homem em dor. Eu vou pedir a Deus para visitá-lo e tirar essa dor dele. O rapaz consentiu e eu fiz um clamor em favor daquele homem. Irmãos, eu estou dizendo diante do Deus que eu vou prestar conta, né? Terminei a oração, ele olhou para mim e disse, muito obrigado, e dormiu até pela manhã, já às 9 horas da manhã, quando o médico chegou para atendê-lo. A coisa é terrível. Ele rezava, porque reza quer dizer isso mesmo, aquilo que é repetido muitas vezes, né? Ele rezava e repetia, aquilo me trouxe agonia, ele estava do meu lado. E eu pedi a Deus, Senhor, entra nessa vida. Senhor, ameniza a dor deste homem. Ó Senhor, em nome de Jesus, na mesma hora, aquele homem silenciou, olhou para mim, me agradeceu e dormiu. Glorificado seja o nome do Senhor. Porém, não devemos errar. Pensamos que podemos multiplicar as orações como algumas rezas, até merecer resposta como pagamento de nossos esforços de suplicar. Ainda que Jesus ensinou em Lucas o dever de orar sempre e nunca desfalecer, não se refere a repetições,
mas a perseverança em orar, pois Paulo nos recomenda a orar sem cessar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa aula hoje está tratando de oração, não é? Agora vamos conhecer a postura ideal para a oração. Inclinados, quer dizer, desviar-se da linha reta e colocar obliquamente com relação ao plano ou uma direção de curvar-se. Aqui está se falando de oração de joelho, está em Gênesis 24, 26 e outros textos. Como o publicano em pé orou e foi respondido, está em Lucas 18, 13 e 14. Não é? Então não quer dizer que a posição faz você merecer, vamos dizer assim, a resposta mais rápido, mas é o que vem lá do coração. A um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Senhor. Então fala de ajoelhados, fala de prostrados sobre o rosto perante Deus. Jesus, por exemplo, orava prostrado, quer dizer, você deitar mesmo, botar no chão tudo e entrar no seu clamor. São posições, né? Sem dúvida, a passagem da Bíblia sobre oração mais recitada é a oração dominical. Certo pagão, agora eu peguei também no livro isso aqui, certo pagão recém-convertido, referiu-se à oração como a fuga do solitário para o solitário. Esta expressão é apenas parte de uma grande verdade. Em todas as ocasiões, Cristo achou a oração indispensável, tanto para si mesmo como para os discípulos. O canário canta porque foi feito para cantar. A águia voa porque foi criada para voar. Os homens oram porque foram criados para orar. Precisamos ter essa prática na nossa vida. Jesus então diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Embora seja possível orar em espírito, recitando o Pai Nosso, palavra por palavra, concluímos que Cristo não queria que os discípulos o repetissem desta maneira, Pai Nosso que está nos céus. Na primeira palavra, Pai, encontra-se um dos mais preciosos segredos da verdadeira oração. Não se deve orar sem ter a certeza de falar a Deus. Meu Deus, eu tenho os meus momentos de orações de madrugada, todos os dias, não é? E como é bom você ter certeza que a tua oração está subindo. E eu tenho certeza porque as respostas vêm. E vêm mesmo. Tiago adverte que a oração tem que ser acompanhada de fé. Está lá em Tiago 1, 5 a 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa. Se o Senhor, eu queria, mas acho que não é da tua vontade, meu irmão, pede. A vontade de Deus é que será realizada. Eu vou perguntar, Senhor, se for da tua vontade, mas se não for, não me dá, não. Que é isso? Eu estou pedindo. E eu sei que um pedido de um servo de Deus mexe com o coração do Pai Celeste, né? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O escritor aos Hebreus aconselha que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está em Hebreus 11:6. Deus é muito chegado, Pai nosso. Olha que coisa linda, eu tenho um Pai. Olha para mim, cuida de mim e que me ouve quando eu clamo nas minhas necessidades. Se queremos a certeza de Ele receber os pedidos de nossas orações, devemos cuidar de não errarmos o endereço, né? Eu vou orar A, B, A, C, A, D, não adianta. O único que tem resposta para você é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso no céu, na terra, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Nada acontece nesse mundo sem a permissão dele ou sem o propósito dele.
Amém? Isso não quer dizer que ele esteja somente nos céus, não é? Os céus, até o céu dos céus não podem conter, está lá em 1 Reis 8:27. Mas aquele cujo o trono está nos céus é o verdadeiro Deus. Os israelitas foram ensinados a orar, olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, está em Deuteronômio 26:15. Na dedicação do templo, Salomão orou, ouve tu, então no céu, está lá em 1 Reis 8:39. Alguns anos atrás, certo homem por nome Francisco Ribeiro de Souza, presta atenção, que esse acontecimento é importante para nós, não é? Entrou com o seu costume na igreja em Campo Grande, no estado do Ceará, e aí, cercado de imagens, ouviu uma voz dos céus dizendo, olha para cima, não estou aí, olha para cima. Alguns dias depois entrou na igreja de Santa Quitéria, onde ouviu de novo a voz, olha para cima, não estou aí, olha para cima. O senhor Francisco Ribeiro caiu com o rosto em terra diante da presença divina. Este homem não foi desobediente à visão celestial, abandonou por completo as imagens para adorar e servir alegre, fiel e fervorosamente o próprio Criador até o dia de dormir em Cristo. Que experiência tremenda, não é? A experiência desse humilde cearense é a mesma de multidões sem número através dos séculos. No meio do formalismo em nossas igrejas, há sempre um que diz, não estou aí, olha para cima. Não se esquecendo de Jeremias 29:13, que diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em João 4:23 e 24, Jesus diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Não é espírito, importa, né? Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus, amados! A maior e mais doce felicidade, né, esperam aqueles que obedecem essa voz, fitando o Deus vivo. A primeira súplica do 9 é, santificado seja o seu nome. Glória a Deus, não é? Há duas maneiras de santificar o nome de nosso Pai. Primeiro, por palavras, como o leproso samaritano, que voltou dando glória a Deus em alta voz, está lá em Lucas 17, 11 a 19. Mas lembremos de que não podemos seguir a maioria. Os outros 9 leprosos não mostraram gratidão, não engrandeceram aquele que lhes fizera tamanha beneficência. Muitos não sentem o pecado de usar o nome do Senhor com espírito de leviandade. Outros se atrevem a blasfemar o seu santo nome. Vamos para o segundo comentário. Podemos santificar o nome de Deus por nossa vida, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-se em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Está lá em 1 de Pedro 2,12, que diz, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observe. Ao contrário, às vezes o nome de Deus são blasfemados entre os descrentes por causa de nossa conduta. Mas fulano não é crente? Olha como é que ele está fazendo. Ele ensina uma coisa e vive outra. É horrível isso, irmãos, né? O nome do Senhor foi blasfemado incessantemente todo dia por causa da vida do povo de Israel. Está em Isaías 52, 4, 5. Por causa do pecado de Davi, os inimigos blasfemaram o nome do Senhor. Está em 2 Samuel 12, 14. Os fariseus oravam para glorificar seus próprios nomes, para serem vistos pelos homens. Está no verso 5. O anelo que deve dominar as nossas orações
é que o nome do Senhor seja honrado. Vamos para a segunda súplica, está no verso 10. Venha o teu reino. O Pai Celeste é também nosso Pai. E tem reino. O supremo desejo dos filhos deve ser a glória desse reino. É tempo de guerrear. Os filhos do Pai estão aqui num território inimigo. Que podemos esperar, a não ser que clame sem causa, venha o teu reino. Nas orações do seu povo, defende a vida do reino. Compare com Apocalipse 5:8 e 8:34, que fala das orações dos santos, juntos, guardado nos céus, até a medida que terão respostas e os reinos do mundo vierem a ser de nosso Senhor. Está aqui, não é? A terceira súplica, faça-se a tua vontade. Devemos orar, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, como a oração de Jesus no Getsemane, né? Está lá em Mateus 26:39. Primeiro, a vontade de Deus é feita por todos os habitantes do céu. Você já imaginou como é feita a vontade de Deus lá no céu? Aqueles que se rebelaram contra a vontade de Deus, eles foram expulsos dos céus. Está lá em Isaías, não é? Está lá em Isaías no capítulo 14, de 11 a 15, eu leio. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó Lucifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Então está aqui. Aquele que se desviou de fazer a vontade de Deus foi expulso. Lá a vontade de Deus reina. E se você quer morar lá, você está querendo ir para lá, quando eu morrer, Jesus vai me levar para o céu, tá? Mas você está fazendo a vontade dele aqui, porque aqui você está treinando e obedecendo e fazer a vontade dele, porque aquele que se desviou da vontade dele foi expulso. Agora ele é o príncipe das trevas e levando muitos para o inferno com ele. Não é isso? Mas você diz, não, eu quero morar no céu. Pois então faça a vontade dele. A vontade de Deus é feita nos céus, não em espírito de obrigação, mas em obediência filial e de amor. O nosso anelo deve ser o de ver todos os habitantes da terra servindo ao Senhor em espírito de plena submissão e ardente louvor. Ó, que coisa, né? Satanás subjuga as criaturas e as acorrenta ao seu serviço e os chama de cavalo e os ameaça de morte se deixarem. Jesus nos convida a servi-lo voluntariamente. Deu sua vida por nós e nos deu a vida eterna. Compare com João 10:10. Jesus contrasta a ação destrutiva do ladrão, falsos líderes religiosos e o mal, com sua própria missão: oferecer vida abundante, cheia de propósito, significado e alegria, não só no futuro, mas também agora, ao contrário do inimigo que busca roubar, matar e destruir, alertando para a necessidade de seguir o bom pastor, Jesus, que é a porta, né? Em Hebreus 11, 28 a 30, Jesus convida todos os cansados e sobrecarregados a irem a Ele, prometendo descanso, pois seu jugo, que é os ensinos, esses são suaves, o seu fardo, que é vida, e leve, instruindo as pessoas a aprenderem dele, que é manso e humilde de coração, para encontrar descanso para a alma. Vamos à quarta súplica: o pão nosso de cada dia, ó Deus. Eu tenho que encerrar essa aula, meus irmãos. Verso 11. De 7 petições, 3 são para a glória de Deus.
apenas esse apelo, pão, por uma coisa terrestre e 3 para a alma. Sim, Deus empenha-se por nosso pão cotidiano. É o Salmo 127, registra que Deus providencia o nosso sustento enquanto dormimos. Está lá no Salmo 127, versículo 2. A quinta súplica: perdoa-nos as nossas dívidas. A conjunção e liga esse pedido ao que precede. Pedimos o pão todos os dias, devemos pedir perdão também diariamente. A sua oração deve sempre começar: perdoa os meus pecados, né? A sexta súplica: não nos deixes cair em tentação, é o 13. Aqueles que gostam do pecado procuram os lugares de tentação, mas aqueles que têm o Espírito de Cristo e estão despertados, como está em Efésios 5,14, por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Exorta os cristãos a despertar espiritualmente, sair das trevas e abraçar a luz de Cristo, dizendo: resplandecerá sobre ti, a ti dependendo da tradição. É chamado para uma nova vida em santidade, abandonando o passado de trevas e vivendo como filhos da luz, permitindo que Cristo resplandeça neles, através deles, conforme descrito no contexto de Efésios 5, que fala sobre viver sabiamente em verdade. Queridos, se você está em Cristo, é nova criatura. Nós temos que buscar as coisas de Deus, como está em Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Você tem a internet, você tem tudo que pode, trazer para você edificação, poucas coisas, trevas, muitas coisas. Então você tem que ser seletivo. Não esqueça do que disse o salmista: não porei coisa má diante dos meus olhos. Quando você põe coisas más, está cheio de imundície na internet, mas tem palavra de Deus, tem instruções de Deus, tem experiência de Deus, como essa aula que eu estou te ministrando. Então se apegue a isso, não é? Contexto e significado, chamados ao despertar. Paulo está chamando os crentes para uma vigilância espiritual, saindo do estado de dormência ou morte espiritual, vivendo no pecado, da escuridão para a luz. A passagem segue o tema de Efésios de que os crentes eram trevas, mas agora são luz em Cristo, Efésios 5,8, e devem viver como tal, produzindo os frutos da luz, bondade, justiça e verdade. O capítulo 12 de Efésios, do verso 1 ao 3, está lá: nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Então precisamos de estar despertados mesmo. A luz de Cristo, Cristo te iluminará. Significa que a vida de quem se levanta será transformada, revelando a verdade e a santidade de Deus. Vamos à aplicação prática. Eu vou terminar em nome de Jesus. É um convite para se afastar das obras infrutíferas das trevas e viver de maneira prudente, resgatando o tempo, pois os dias são maus. Amém, queridos? Não podemos esquecer disso. Nós temos provações e temos tentações. Nós temos aqui: sentem o horror do pecado, evitem esses lugares e tudo que possa levá-los a esta situação, como Jó chama de inteligente, Jó 28:28b, não é? E o salmista diz: não porei diante dos meus olhos coisa má. Eu estou repetindo: provação e tentação. Vamos separar provação de tentação? Vamos lá, representam a mesma palavra no grego, peirasmos. O sentido duplo vem da expressão externa. O que é a pressão externa? É a tentação externa, aquilo que te atrai. Vamos lá. E do desejo interno, que é a tentação. Então, tentação vem de dentro e provação vem de fora. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu os que o amam. E no verso 12 está em vista a aprovação externa. Veja que a exigência é suportar e não se opor. Já em Tiago 1,13 escreve: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Este verso 13 refere-se à tentação para o pecado. Agora eu já estou concluindo e te agradeço pela paciência, tá? Exemplos de oração na Bíblia que mudaram histórias. Oração é uma ferramenta poderosa que transforma vida e situações. Na Bíblia encontramos vários exemplos de pessoas que, por meio de oração fervorosa e cheia de fé, influenciaram o curso da história e experimentaram o poder de Deus de maneira extraordinária. Conhecer essas orações fortalece nossa fé e nos inspira a orar com convicção. Vamos lá? A Bíblia está repleta de orações respondidas, com exemplos famosos, como o de Elias, pedindo chuva, não é? Eram 3 anos e meio de sequidão. Ele orou e a chuva desceu, glória a Deus. Tiago 5,17-8. E Josué pediu ao sol que parasse. Josué 10:12-14. Além de promessa de Jesus de que Deus atenderia as orações feitas em seu nome. Aqui foi, vamos dizer assim, uma intervenção na engrenagem do mundo. Nós temos rotação e translação. Quando ele para sol, para a lua, parou tudo. Você vê uma oração de um homem de Deus no trabalho de Deus. Ele parou essa engrenagem que ninguém explica como isso aconteceu. Tudo parou e o dia, em vez de ter 24 horas, ele teve 36, ou sei lá quanto. O fato é que enquanto ele não consumiu os inimigos, o dia não escureceu. Eita Deus poderoso, glória a Deus, não é isso, amados? Então nós temos a oração de Ana por um filho. Está lá em 1 Samuel, essa mulher sofria o escárnio de Penina, mas ela orou e Deus respondeu. Oh, glória a Deus, né? E Paulo e Silas na prisão, está lá em Atos 16, aquele cântico, aquele louvor, olha Deus respondendo, aleluia. E o rei Asa, meu Deus, está lá em 2 Crônicas 14, este homem olhou para os seus inimigos, era 1 milhão contra 580 mil, ele ainda tinha 300 carros de guerra, de ferro, não tinha como ele vencer, mas ele orou, Deus deu vitória, glória a Deus, não é isso? Está em Lucas 18, Jesus então, o que ele faz? Aleluia, não é? Ele ensina a orar e perseverar na oração. Agora, queridos, eu quero chamar um louvor para nós oferecermos a Deus. Já encerrando, muito obrigado pela tua presença, glorificado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz neste momento estar com vocês nessa aula. Passei um pouquinho do tempo, são 10 horas agora, mas eu vou fazer a conclusão e já volto, queridos. Eu quero cantar com vocês. Qual é o número dele aqui? É 296. 296. Um pequeno lápis. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com paz suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. A oração, meus irmãos. Ao orvalho que
da vida as flores. Assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. E quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Oração. Orai sem cessar. Davi, antes de ir para a guerra, ele ia orar ao Senhor. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova glória, unção, oh Deus, e com Deus no jardim e o conheceremos como somos conhecidos, sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia e glória a Deus. Amém, querido? Atrasei um pouquinho, mas já estamos encerrando. Deus abençoe a todos. Ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas. E quero lembrar os membros que congregam na sede, hoje não teremos a escola bíblica. Hoje nós teremos o nosso culto, que vai começar às 16 horas e 30 minutos. Não atrase. Queremos aproveitar de 16h30 a 18h30, nós vamos ter o nosso culto e depois o nosso jantar de confraternização. Não é? Você já sabe, nós estaremos ali para agradecer a Deus. Eu quero aproveitar nesse culto que seja um culto de reconciliação, um culto de agradecimento, não é? Nós temos novidade para quem ainda não sabe, vai ser comunicado neste culto, não é isso? E que Deus vai abençoar com certeza. Vá, leva o seu coração, leva o seu propósito, de se desarme, porque às vezes a gente entra na igreja com tanta queixa. Deixa suas queixas nas mãos do Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos agradecê-lo pelo ano de vitória que nos deu, não obstante as lutas, mas estamos de pé, e o Senhor segurando na nossa mão, e nós vamos estar ali para essa festa. Não esqueça, não teremos a escola bíblica, só volta no próximo domingo. Nesse domingo será o nosso culto de agradecimento, e depois o nosso jantar de confraternização, amém? Bom, agora eu quero conhecer os aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Parabéns, Deus te abençoe, multiplique essa data por muitos e muitos anos. Vamos recitar o versículo do aniversariante, é o Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios. Deus te abençoe, multiplique essa data, com saúde e, sobretudo, aos pés do Senhor. Amém? Vamos orar e às 16h30 estaremos transmitindo o nosso culto de agradecimento, não é? E você estando conosco vai tomar conhecimento de algumas novidades que São Miguel vai ter e vai estar publicamente anunciando isso logo mais, amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Vamos orar. Pai Celeste, quero te agradecer o privilégio de falar para os teus filhos através desta live, desta escola. Abençoe grandemente. Se tiver algum enfermo aí e que colocou o seu pedido, eu já estou te pedindo a tua intervenção, a tua resposta. E se alguém que vai estar assistindo depois, através dos grupos, tiver um pedido e colocar, Pai, já estou pedindo a tua resposta, a tua intervenção, por tua misericórdia e graça. Prepara-nos agora para o nosso culto às 16h30, aos teus filhos que terão os cultos presenciais também nos seus horários, abençoa a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Pai, e que a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai, esteja atenta para esta missão, vivendo ela para a tua glória. Assim oro agradecido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos. Amém e amém. Ausléia, dá um abraço na sua família aí. Seja bem-vinda. Deus abençoe.